Acharam? Digam amém. Eu vou ler o 23, a igreja lê o 24 e eu finalizo com o 25. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. 24, toda a igreja. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se assente dando glórias ao Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês nessa noite de domingo, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvar a Deus pela vida do querido amigo pastor Lucas, da sua casa, sua família. Pastor Lucas é um amigo de muitos anos e eu confesso a vocês que eu só atendi essa agenda hoje por causa da amizade com ele, porque também sou pastor e deixei a igreja lá aos cuidados da minha esposa, e assim que terminar de pregar eu tenho que retornar lá para a igreja lá no Boqueirão. Eu não atendo agenda aos domingos aqui em Salvador, e a amizade que eu tenho com o pastor Lucas me fez atender este convite. Eu quero fazer votos que continue se cumprindo aqui neste ministério que está escrito: Paulo planta, Apolo rega e Deus faz a obra prosperar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Abraçando o pastor Lucas, eu abraço todos os companheiros que aqui estão. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vi ali o Alexandre. Deus abençoe sua vida, Alexandre, de maneira muito especial. Meus irmãos amados, dos 27 livros que compõem as páginas seletivas do Novo Testamento, pelo menos 4 deles foram reservados para narrar a história do maior homem que já pisou aqui nessa terra, o Yeshua HaMashiach Menet Zeret, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esses 4 livros são conhecidos como os Evangelhos. Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu João. Quem frequenta a escola bíblica dominical e culto de ensino sabe muito bem que cada evangelho foi escrito para um povo, e para cada povo que este evangelho foi escrito, Jesus foi apresentado de maneira diferente. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus, e aos judeus Mateus apresenta Jesus como rei. O evangelista Marcos escreve aos romanos Marcos apresenta Jesus como servo. O doutor Lucas escreve aos gregos, e aos gregos o doutor Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Já o evangelista João, ele vai escrever uma classe conhecida como classe gentílica, e aos gentios João vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o Verbo encarnado que tabernaculou-se e passou a habitar entre os homens. Então, em todos os capítulos do evangelho que João escreve, João vai defender a deidade de Cristo. João vai maximizar a divindade na pessoa do Senhor Jesus. Percebam que João apresenta Jesus como o pão vivo que desceu dos céus. João apresenta Jesus como o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O grande pai da reforma protestante, o monge Martinho Lutero, deixou registrado na sua biografia, nos meados do século XV para o século XVI, dizendo assim: se todos os livros da Bíblia se perdessem e somente fosse encontrado o capítulo 3, versículo 16 de João, daria para toda a humanidade ser salvo, porque está aqui o texto de ouro das Escrituras Sagradas.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você observar o capítulo 1, versículo 1 de João, vocês vão encontrar ali o escopo do livro, o propósito central do livro, pois está registrado lá exatamente assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, logo o Verbo era o próprio Deus. Percebam que Mateus não apresenta, Marcos não apresenta, Lucas não apresenta, mas João faz questão de apresentar o primeiro milagre que Jesus realizou. No capítulo 2, em uma festa de casamento em Caná da Galileia, o vinho acaba. O vinho na cultura judaica representava alegria, mas festa, casamento, culto, ambiente que Jesus é convidado para estar, pode até faltar alguma coisa, mas Ele é poderoso para restituir aquilo que faltou. Eu quero liberar uma palavra profética nesse domingo à noite para quem acredita em profecia bíblica. Tem vinho novo chegando aí para a sua vida. Quem tem um grito de glória para dar para o Senhor aqui nessa noite? No capítulo 3, Jesus impacta o coração de Nicodemos. No capítulo 4, Jesus impacta o coração da mulher samaritana. No capítulo 5, Jesus impacta o coração do paralítico de Betesda. No capítulo 6, Jesus impacta o coração dos discípulos, quando no meio de uma grande tempestade em alto mar, Ele se apresenta dizendo: não temas, porque eu acabei de chegar. No capítulo 7, Jesus impacta o coração de todos aqueles que o ouviam pregar no templo, porque Jesus não pregava nem como escriba e nem como fariseu. Jesus pregava como quem tinha autoridade. Não sei se você vai ter coragem para dar glória a Deus, mas eu vou ter coragem para lhe dizer uma verdade aqui hoje. Só tem autoridade quem vive aquilo que prega. Só tem autoridade quem prega aquilo que vive. Não existe culto ruim para quem veio adorar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Não é quem canta, não é quem prega, não é quem organiza. A única estrela que brilha na igreja é a dele. Quem pode adorar o Senhor? Levanta a mão bem alto assim, dá um grito de glória para o Senhor nessa noite. Capítulo 8, Jesus impacta o coração de uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Olhando para ela e ele fazendo uma pergunta cirúrgica: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Na verdade, Jesus estava dizendo àquela mulher o seguinte: eu não consulto passado para decidir futuro. Pegue na mão de alguém, olhe para ela nos olhos se você puder e diga: o perdão já foi liberado. Fale para ela. Fala para 4 pessoas pelo menos, diga: o perdão já foi liberado. Dá um toque quem está na sua frente, irmão. Não pirrasse o pastor não, dá um toque quem está na sua frente aí e diga: o perdão já foi liberado. Dá uma olhada em quem está atrás de você e diga: o perdão já foi liberado. O inimigo disse: agora eu destruo, agora eu desvio, agora eu acabo com o casamento, agora eu lanço por terra. Sai da frente, Satanás. A igreja do Senhor foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Prepara um grito de glória para dar com força, pois está escrito assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem tem um grito de glória para dar? Abra a boca para fazer isso. E olha, nós temos um trabalho lá no Boqueirão às quintas-feiras, toda a última quinta do mês, nós temos um trabalho de ação social nas ruas, missões urbanas. Levamos a palavra de Deus e uma alimentação para as pessoas que estão em situação de rua.
E em uma dessas quintas-feiras, nós encontramos uma família embaixo do viaduto ali da Frederico Pontes, perto do comércio. E a chefe dessa família era uma mulher, o nome dela é Dagmar. Ela pesava na época uns 48, 49 quilos. E nós entregamos o cachorro quente, oramos por ela e eu fiz o apelo para ela, pastor. Eu falei: a senhora deseja aceitar a Cristo como seu Salvador? Ela disse: olha, pastor, eu estou com 3 pedras de crack aqui na mão para fumar. Eu estou em abstinência. Se eu aceitar Jesus agora, eu não vou conseguir resistir, vou fumar o crack e vou quebrar a aliança. Eu vou fazer o seguinte: vou fumar o crack. No próximo culto no Buqueirão, eu vou lá e entrego minha vida para Jesus. Aí eu falei: está combinado. Oramos por ela e seguimos o fluxo. No culto seguinte, quem chega na igreja? Dagmar. E vestida de rua mesmo, de mendiga mesmo, foi lá para a igreja. E aí pregamos, fizemos o apelo. Dona Dagmar aceitou a Cristo como seu Salvador. Está preparado para dar glória a Deus aí? Noivamos Dona Dagmar. Tiramos Dona Dagmar das ruas. Casamos Dona Dagmar. Batizamos Dona Dagmar nas águas. Jesus batizou Dona Dagmar com o Espírito Santo. Só que tinha um porém. Dona Dagmar era soro positivo, tinha AIDS. Contraiu AIDS através de um cachimbo, trocando com alguém que estava em situação de rua com ela. E todos os dias que nós tínhamos a ceia no Buqueirão, Dona Dagmar, ela ficou muito afeiçoada a mim, então ela vinha trocar o cálice comigo. Lá a gente tem esse hábito de trocar o cálice antes de tomar. E aí, para motivar a fé dela, incentivar ela, eu dizia assim para Dagmar: olha, Dagmar, o Deus que te libertou do crack, 37 anos fumando crack, irmão. O Deus que te libertou do crack vai te curar também do HIV. E ela chorava e dizia: amém, pastor. No culto seguinte, na ceia do mês seguinte, trocava o cálice de novo e eu dizia para ela: Dagmar, o Deus que te libertou do crack vai te curar também do HIV. Eu fiz isso, irmãos, durante quase 7, 8 meses, até que em um domingo de ceia, quando eu fui trocar o cálice com ela, que eu fui dizer, ela falou: pastor, quem vai dizer hoje sou eu. Parece que era tudo que Jesus queria. Ela disse assim: ó, o Deus que me libertou do crack, Ele também vai me curar do HIV. E há 4 meses atrás, no culto da gratidão lá na igreja, ela me chamou antes do culto e disse: pastor, eu preciso testemunhar algo para a igreja hoje. Eu falei: claro, dona Dagmar. E aí ela me disse assim: olha, pastor, eu fui tomar o coquetel, porque quem tem soro positivo tem que tomar coquetel para sobreviver. E ela estava pesando, irmão, 119 quilos. E aí o médico dela falou assim: Dagmar, a gente tem que fazer um check-up em você para ver como é que está seu sangue. Você está engordando muito, eu não sei o que é que está acontecendo com o seu organismo. E aí passou um check-up para Dagmar fazer. Ela fez o check-up. Quando foi entregar ao médico, o médico abriu o resultado do exame. O médico olhou para ela e disse: Dagmar, você não vai precisar mais tomar coquetel. Ela disse: por que, doutor, eu vou morrer? O médico disse: não, Dagmar, não tem mais soro positivo no seu sangue. Alguma coisa aconteceu que você está curada. Levanta a mão para receber dessa graça que eu estou falando. Recebe da graça, recebe do amor de Deus, recebe do poder do Senhor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tem um grito de glória para dar, abra a boca para fazer isso nessa noite. Não há condenação mais para a gente. Não há. Capítulo 9. Jesus empaquita o coração de um cego de nascença e dá uma palavra de orientação a quem gosta de se meter na vida dos outros. Porque alguém chamou Jesus e disse assim: ô Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus olhou para o curioso e disse assim: vá tomar conta da sua vida, rapaz. Nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que Deus fosse glorificado através da sua vida. Capítulo 10, e aqui eu termino essa rápida introdução.
Jesus vai falar uma coisa que vai deixar os judeus extremamente irritados, estressados e chateados. Jesus vai revelar sua intimidade com os céus. Jesus vai dizer que é o próprio Deus encarnado na terra. E o que é que os judeus fazem, pastor? Os judeus pegam pedras. E aqui eu queria que você me ajudasse a pregar, porque tem uns irmãos comendo cachorro quente aqui, está me atrapalhando pregando. Os judeus pegaram pedras. Os judeus pegaram o quê? Fale mais forte. Diga, os judeus pegaram o quê? Por que foi que os judeus pegaram pedras? Para arremessar em Jesus. Olha, irmãos, como é cirúrgico o ensinamento dos evangelhos. Jesus, sabendo que ainda não era chegada a sua hora, Jesus sai de Jerusalém e vai para um lugar que João vai chamar de Dalém do Jordão. Quem conhece de geografia bíblica sabe que Dalém do Jordão é um lugar conhecido como Pérea. Jesus vai para onde? Tem que estar comigo aqui, mas Jesus vai para onde? Quando Jesus chega em Pérea, Jesus está dizendo para aqueles que estavam com pedra nas mãos para arremessar contra ele: o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Deus. A glória não é minha, a glória é de Deus. O que é que a gente aprende de forma pedagógica com Jesus aqui? Quando o tempo de cantar chegar na sua vida, quando o milagre bater na porta da sua casa, quando tudo que você colocar as mãos para fazer começar a dar certo, fuja para Pérea. Porque quando você foge para Pérea, você está dizendo: o talento não é meu, quem me deu foi Deus. A porta não é minha, quem abriu foi Deus. Aí o inimigo vem contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos vai ter que fugir de ti, porque você está debaixo da sombra. Levanta a mão para receber, porque eu tenho autoridade para profetizar nesse domingo à noite. Ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Quem tem um grito de glória para dar, abra a boca para fazer isso aqui nessa casa. O Senhor é aquele que te guarda. Esteja escondido em Deus. Abrace alguém sentado mesmo, abrace, traga ele para perto e diga: esteja escondido no Senhor. Isso, abrace 2 pessoas, quem está de um lado direito e quem está do lado esquerdo, e diga: esteja escondido no Senhor. No esconderijo do Altíssimo, irmão, ninguém consegue te achar. Nossa dependência precisa ser exclusiva em Deus. Amém, meus irmãos? Quem está comigo aqui? Capítulo 11 começa dizendo que Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoece. E a doença de Lázaro poderia levá-lo à morte. Então o que é que Marta e Maria faz? Vão tomar uma atitude. Elas vão chamar alguém em Betânia, que eu vou nomenclaturar aqui de mensageiro, e diz a seu mensageiro: olha, vá procurar Jesus, e quando você encontrar com Jesus, diga a ele que Lázaro, aquele a quem ele ama, está enfermo. O que eu vou dizer para vocês aqui agora não se ouve todo dia, então preste atenção e guarde no coração. Quando o mensageiro, pastor Lucas, sai de Betânia para ir procurar Jesus em Pérea, Lázaro morre. Está no texto, Alexandre. Só que ninguém teve coragem de avisar ao mensageiro que Lázaro estava morto. Você já se perguntou por quê? Porque se avisasse ao mensageiro que Lázaro estava morto, o mensageiro ia fazer o quê? Ele ia deixar de procurar Jesus e ia voltar dizendo: Lázaro já morreu, não tem mais nada o que fazer. Guarde essa verdade com carinho aqui, ó. Existem coisas que você não precisa saber. Vou repetir para você guardar. Deus está poupando o seu coração. Por quê, pastor? Porque Deus não revela processos para crente. Se Deus revelasse processo para crente, ninguém estaria aqui, nem eu estaria. Porque queremos a casa no Alphaville, mas a casa alugada, quarto, sala e cozinha, banheiro, deixa para quem está chegando agora. Queremos a Land Rover Evoque, deixa o ônibus lotado ou o metrô para quem está chegando agora. Queremos a vitória, o processo deixa para quem vem depois.
Só que ninguém amadurece sorrindo. Zona de conforto não desenvolve ninguém. Está preparado para dar glória a Deus aí? Está preparado? Está preparado? Processo não mata crente. Processo habilita o crente para viver um nível extraordinário na presença do Senhor. O que é que eu preciso fazer no processo, pastor? Sobreviver. Sobreviva. Vocês lembram de Jó? Do mais rico se tornou mais pobre. Do pai de família que sacrificava pelos filhos, homem crente todo, se tornou enlutado. Perdeu 10 filhos em um único dia. Do homem saudável que era, se tornou doente. A medicina moderna chama o nome da doença de Jó de furunculose estafilocógica generalizada. Sabe o que é isso? Jó tinha furúnculos com carnegão saído em toda a parte do corpo. O texto diz que Jó se coçava com um caco de telha. Sabe por quê? Porque nas pontas dos dedos de Jó havia um pus com sangue saindo. Jó se assentava nas cinzas, porque as cinzas eram anestésicas, ajudava a aliviar as dores das nádegas e das pernas de Jó, por causa dos carnegões em erupção nos seus furúnculos. A mulher de Jó, sem entender muita coisa, porque nem sempre quem está perto da gente consegue entender o processo de Deus na nossa vida, olhou para Jó e disse: Jó, até quando você vai se manter íntegro diante de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Na verdade, ela não está pedindo para Jó negar a sua fé não, tá? Porque a palavra maldição não existe no calendário hebraico, no alfabeto hebraico. Ela está dizendo o seguinte: Jó, eu sei que você vai morrer, você não vai conseguir resistir a isso, mas antes de você morrer, estenda a sua mão e me abençoe, e se entregue. E eu imagino Jó olhando para ela e dizendo assim: quem me disse que eu vou morrer? Deus me deu, Deus tomou. Quem pode adorar? Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha para mim aqui. Como é que Jó termina a história de vida dele? Depressivo? Não. Tomando remédio psicotrópico para dormir? Também não. Fazendo terapia para não se matar? Não. Tentando autossuicídio? Também não. Reclamando da liderança da igreja de Deus e das pessoas? Também não. É a Bíblia quem diz: e o Senhor, respira fundo para adorar, e o Senhor mudou a sorte de Jó e deu a Jó tudo em dobro, em dobro, em dobro. Levanta a mão para adorar, as duas mãos. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra da parte de Deus. Quem pode dar um grito de glória para o Senhor? Resista firme ao processo. Não dá para anotar, mas tenta aguardar aqui e aqui. Se você for paciente no processo, você vai viver com excelência o propósito que Deus preparou para você. O mensageiro chega em Pérea, encontra-se com Jesus e diz assim: Senhor, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Jesus olhou para o mensageiro e disse ele assim: ó, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aqui eu termino. Redobre a atenção aqui no altar agora. Lázaro está morto ou está vivo em Betânia? Vou perguntar de novo, tá? Vocês estão falando sem convicção, não estão me convencendo. Lázaro está vivo ou está morto em Betânia? Morto. Só que Jesus em Pérea está dizendo: a enfermidade não é para a morte. Você tem que decidir em quem você vai acreditar. Se é na realidade de Betânia, ou se é naquilo que Jesus está dizendo.
fica de pé, fica de pé. Se é na realidade do tráfico, da violência, ou se é na realidade que Deus está decretando para você. A última palavra quem dá é quem, pastor? É Ele. Ele quebra o arco, quem pode adorar? Ele despedaça a lança, quem tem um grito de glória para dar? Ele joga os carros no fogo. E diz a essa igreja querida no domingo à noite: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Jesus trabalha em nosso favor. Você me ajuda aqui, por favor, Lucas? E eu quero terminar com vocês de pé comigo aqui. Quem entendeu a voz do Espírito Santo aqui? Meus irmãos, eu aceitei Jesus com 16 anos de idade. Estou ficando coroa, viu, Alexandre? Estou com 41 já. E eu vi, meus irmãos, minha mãe vender a única casa, são eu mais 5 irmãos, para fazer santo lá no terreiro, no Lobato. E lembro como hoje, eu tinha 13 para 14 anos de idade, quando eu fui visitar ela, ela ficou tomando sangue 7 dias no Roncó. Minha mãe tinha um cabelo grande e bonito, e eu vi minha mãe de cabeça raspada, com talho na cabeça, talho no lado. E eu não entendia muito porque minha mãe tinha tomado aquela atitude tão drástica. Alguns anos depois eu entreguei minha vida a Jesus, cheguei em casa e disse: mãe, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E minha mãe me disse assim: que bom, meu filho, mas a sua mãe vai seguir o preceito dela. E eu falei: tudo bem. Crente novo convertido, o que foi que eu imaginei? 2 semanas para minha mãe se converter. Aí comecei a orar, a jejuar. Passou 2 semanas e nada. Passou 1 ano, nada. Passou 2 anos, nada. Eu falei: Senhor, minha mãe, Senhor, minha mãe. Resumindo a história, orei por minha mãe 22 anos. Pastor Lucas aqui me conhece mais do que todos vocês. Eu já tive a oportunidade de pregar em quase todos os estados do Brasil e fora do país. E a pior frustração que existe no coração de um pregador é quando ele prega para Jesus salvar nos lugares que ele passa, e quando ele chega em casa, ele vê uma realidade dura e cruel da sua família. Vocês terem ideia, quando eu ia almoçar na casa da minha mãe dizia assim: não come essa comida não, que essa comida é oferecida. Come essa aqui que eu separei para que você se alimentasse. E Jesus sempre levantava alguém e dizia assim: ó, vou salvar. Estão comigo aqui não? Continua orando porque eu vou salvar. Está no meu roteiro, eu vou salvar. Continua orando. Até que há 2 anos atrás, eu estava dirigindo o culto de domingo à noite lá no Boqueirão, onde eu sou pastor, culto de missões. Quando eu estou fazendo as apresentações, quem entra na igreja? Minha mãe. Apresentei ela para a igreja. Os irmãos ficaram eufóricos, todo mundo já sabia o acompanhamento de vida de minha mãe. Preguei naquele, fui fominha, irmão, não dei a ninguém para pregar. Eu falei: quem vai pregar hoje sou eu, a palavra está comigo. Preguei, irmão, mas bati no inimigo com força naquele dia, irmão. Quando eu fiz o apelo, digam quem aceitou a Cristo como Salvador. Minha mãe. Segura isso aqui, viu? Aí terminou o culto, eu levei minha mãe com a minha esposa e minhas filhas para comer uma pizza, para comemorar. E deixei ela em casa, ela morava na época de São Caetano. Aí fui para casa, por Imuí. E no meio do caminho eu disse a Elba assim, falei: amor, Jesus vai levar minha mãe amanhã. Porque minha mãe fuma desde os 13 anos de idade. Minha mãe tem 74 anos. Eu falei: Deus não vai nem permitir minha mãe viver muito agora, que já salvou, agora vai recolher. Olha o que eu tinha na minha mente. E aí passou 1 semana, minha mãe jogou Contregum fora, conta fora, Aguidar fora, foi jogando as roupas, foi dando tudo. Passou 1 mês, nada de Jesus levar minha mãe. 3 meses depois, no culto de doutrina, quem Jesus resolve batizar com o Espírito Santo? Minha mãe.
6 meses depois eu tive a alegria de batizar minha mãe nas águas do Santo Batismo. E sabe onde minha mãe está hoje, irmão? Não está no céu não. Está lá no Buqueirão agora, dizendo que só o Senhor é Deus. Pastor, por que o senhor finalizou trazendo o testemunho da sua mãe? Porque eu quero orar por famílias aqui. Não existe igreja forte com família fraca. Jesus vai alcançar os seus. Eu vou repetir que esse glória a Deus foi xoxo, viu? Jesus vai salvar os seus. Se você tem alguém na sua casa que precisa ser alcançado por Cristo, eu quero que você saia do seu lugar enquanto o príncipe canta e venha aqui à frente no altar, que eu quero orar por você. Mas venha rápido. Venha rápido, que meu horário já chegou aqui. Isso. Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida. Coloque a mão no coração agora. E me escutem. Porque o culto tem que ser racional. Você tem que entender o que é que você está fazendo. Pastor, o que é que eu vou fazer agora? Você vai apresentar esse seu familiar. Você não vai orar por 10 familiares. Você vai orar por um familiar apenas. Entendeu? A oração de agora é a oração específica, porque orações específicas geram respostas específicas. A primeira pessoa a ser alcançada lá em casa, depois que foi a minha mãe. Meu padrasto é filho de uma mãe de santo. Minha mãe aceitou Jesus hoje. 3 meses depois, ele também aceitou a Jesus como seu Salvador. Porque através dessa pessoa que Jesus vai salvar na sua casa, todos os outros vão vir também para servir ao Senhor. Então feche os seus olhos agora. Eu vou lhe dar 30 segundos para no seu coração você dizer o nome dessa pessoa que você precisa que Jesus alcance no seu lar. Isso. 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 Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, Senhor, e nesse ato profético em oração eu lhe peço por cada filho, por cada pai, por cada mãe, por cada cônjuge, por cada neto, por cada familiar apresentado neste altar. Assim como o Senhor fez eu cantar um cântico novo com a salvação da minha mãe, faz os teus filhos cantarem um cântico novo com a salvação dos seus familiares. Quebra agora, Senhor, o coração de pedra e transforma este coração em um coração de carne. Liberta do vício do álcool, das drogas, liberta do vício da jogatina, da falsa religião. Visita, Senhor, cada lar, cada casa, cada família representada nessa noite. Lhe peço ainda nessa noite, Pai, quando os teus filhos chegarem em casa ainda hoje, o Senhor possa chegar lá primeiro, trazendo paz, livramento e salvação para a família de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Você vai abraçar agora pelo menos 10 pessoas, e ao abraçar diga: Jesus está visitando a sua casa hoje. Pode cantar, príncipe. Saia do seu lugar e faça isso. Aí na nave da igreja, façam isso. Abrace pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas. Achou que e ao abraçar diga: eu vou deixar Jesus pensar está que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só